Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo avanços no combate ao coronavírus. Comigo no estúdio da TVE está o Dr. Pedro Compasso. Dr. Pedro, o senhor e seus colegas da equipe do Superdoutor, bem como outros profissionais da área de saúde, têm, obviamente, acompanhado de perto tudo aquilo que se noticia e, acredito eu, visto não apenas os jornais, mas as revistas científicas das áreas de vocês, para tentar manter os conhecimentos de toda a categoria atualizados em relação àquilo que vem sendo feito. No fim do bloco anterior, nós falamos sobre a vacina russa e sobre a dificuldade que a Rússia teria em produzir uma vacina de larga escala já em agosto, levando em consideração todos os prazos que você precisa, dentro dos protocolos internacionais, para testar uma vacina. Outubro é viável, agosto seria impossível, mas nós não sabemos se eles já estudavam isso ou não, levando em consideração que, todos sabem disso, os grandes países do mundo possuem armas biológicas. China, Rússia, Estados Unidos, e existem sim pesquisas com o coronavírus já há muito tempo. Se é ou não proposital tudo o que aconteceu, daí é uma outra história, né? Mas, enfim, nós temos estudos sendo feitos em laboratórios militares ao redor do mundo há muito tempo. Talvez a pesquisa russa se baseie nisso, talvez não, né? Talvez seja simplesmente uma questão de rotina dentro da Rússia, levando em consideração a proximidade com a China, né, no leste do país. E eu gostaria aqui que o senhor nos ajudasse a vislumbrar um pouquinho melhor a situação das outras vacinas. Vamos começar pela vacina de Oxford, que está sendo feita agora, nessa sua fase final, em parceria com o Brasil, né? Tanto que o Brasil já teria acesso a algumas doses da vacina em dezembro, teoricamente, sendo ela aprovada. Nós podemos ficar entusiasmados com essa vacina inglesa? Sim, na minha opinião, a comunidade científica, ela, em todos os âmbitos, né? Eu vou tentar colocar aqui, sem qualquer viés político ou partidário nisso, porque se você considerar que a doença veio da China e a China é socialista, daí você, quem já não crê nisso, ou quem já tem antagonismo com isso, já vai achar que a vacina chinesa tem uma incompatibilidade, daí já não vou usar. Assim como a vacina inglesa, não, se está de acordo com o nosso presidente, putz, então já sou contra o Bolsonaro, já não vou usar. Então, eu quero nesse momento dizer que a comunidade científica, ela segue protocolos rígidos para você testar, aprovar e distribuir uma vacina. Então, a gente vai partir desse princípio, que a produção, a liberação, a comercialização, a distribuição de uma vacina segue um protocolo científico. Isso tem que ser respeitado, porque os cientistas trabalham para que isso aconteça. Então, sim, podemos ficar entusiasmados. Se o nosso país já está em tratativas com essa vacina inglesa para que possa receber as nossas doses em dezembro e já tentar, de alguma forma, imunizar a nossa população, sim, devemos ficar entusiasmados com essa notícia, com essa possibilidade. Eu vejo que as vacinas, elas vão ser um grande salto no que diz respeito à nossa resistência a essa doença. Assim como outras tantas doenças que dizimaram a nossa população e foram mazelas de diferentes gerações no passado. Então, imagina um mundo que não tivesse vacina para poliomielite, por exemplo, para varíola, para sarampo. Imagina um mundo sem essas vacinas. Então, hoje, nós devemos sim ficar entusiasmados. Porém, é muito importante que nós, no meio de uma crise, não vamos criar outra crise. Deve sim haver uma forma, uma política pública para que, se essa for a nossa vacina, a vacina oficial do nosso governo para o país, que essa vacina seja devidamente e amplamente divulgada para que ela seja aceita como algo efetivo, sem qualquer viés político, pela população. Eu quero dizer assim, considerando que a vacina ela vai vir de graça para a população, né? Se a gente tivesse uma vacina elitizada que um pequeno grupo pudesse comprar, eu não estaria nem dizendo isso. Mas vamos considerar que a vacina seja distribuída pelo governo, que a vacina venha de graça por uma grande campanha para que todos tenham acesso. A vacinação ela é voluntária. As pessoas têm que ir lá vacinar. Não vai ser efetivo se 20, 30, 50% só das pessoas, sendo que todos teriam direito, vão lá vacinar porque não acreditam na vacina. Se nós politizarmos, nós criarmos um problema com a vacina,
dizendo que é porque o governo, é porque a vacina é da direita, a vacina é da esquerda, a vacina é socialista, a vacina é capitalista, a vacina está vindo atrelada a um plano da China. Não dá. Temos que ser otimistas. Temos que ter algo em que acreditar, Herman. Eu vejo que nós precisamos ter esperança. É por isso que a gente todos os dias espera por notícias boas. É por isso que todos os dias a gente tem em que acreditar. Então, acreditar numa vacina é bom. Nos faz nos protegermos mais, esperarmos que essa fase vai passar, que a doença nessa situação incontrolável vai passar. Então, sim, temos que acreditar e ser entusiasmados com a notícia. Bom, para essa mesma época, talvez até um pouco antes, outubro, já temos a possibilidade da vacina chinesa, talvez até antes, não sei. A China já vem lidando com o problema há mais tempo que a gente, então eles estão, teoricamente, também numa posição muito avançada. Tem também uma vacina norte-americana. Essas vacinas, obviamente, são as mais famosas. Existem centenas, ou no mínimo dezenas, sendo desenvolvidas ao redor do mundo. E é óbvio que a partir do ano que vem nós vamos ter uma imunização. A partir do ano que vem. Neste momento, nós tivemos, como eu posso dizer, tecnologias alternativas ao tratamento sendo desenvolvidas. Entre essas tecnologias, respiradores mais baratos, que eu acho que até foram adquiridos pelo governo, estão sendo distribuídos, e também a aplicação de medicamentos paliativos que ajudam no tratamento. A ivermectina ajuda ou não ajuda? E há um depoimento de um médico na internet, que obviamente deixa as pessoas um pouco confusas, dizendo que a ivermectina também combate o coronavírus porque é baseada em um medicamento de rebanhos animais, conhecido como Ivomec, que também teria, além da função de ser antiparasitário, a capacidade de combater o coronavírus em animais e por isso a ivermectina poderia combater o vírus em seres humanos. Essa informação procede, ou seja, os tratamentos imediatos estão sendo úteis para a medicina? Claro, claro. Nós temos que lançar mão do que é experimental. Não há outra alternativa. Hoje nós sabemos que usar máscara, fazer distanciamento social, isolamento social, manter a distância das pessoas, usar álcool gel, tudo isso é útil. Mas caso você contraia o vírus, então, se não há vacina, nós temos que emprestar tratamentos de outras doenças. Nós temos que usar muito o recurso do que foi provado in vitro em laboratório. Porque, como eu disse anteriormente, nós não temos tempo de fazer os testes em ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, que vão durar 6 meses, 1 ano, e a população não pode perecer durante esse período. Então, sim, temos que lançar mão do que é experimental. E sem essas condições políticas que inibem este ou aquela alternativa. Sobre a ivermectina, o que nós temos é que não há um ensaio clínico randomizado, ou seja, não foi testado um grupo de grande robustez, de grande quantidade de pessoas, não foi feito nenhum teste terapêutico em seres humanos, especificamente sobre o coronavírus. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, quando nós tivermos que fazer estudos retrospectivos. Hoje, nós precisamos lançar mão de medidas experimentais e usarmos o que temos de informação in vitro. In vitro, sabemos que a ivermectina e todas essas deste grupo, utilizadas para parasitoses, utilizadas para piolho, carrapato, sarna, parasitoses intestinais, todos esses medicamentos usados em humanos e em animais, teriam um efeito secundário de inibir a replicação viral. Mas a replicação viral ela acontece na fase oligossintomática ou até na fase pré-sintomática. Ou seja, não adianta você usar a ivermectina, a isso a comunidade científica concorda, em um paciente que já está no respirador, com uma franca resposta inflamatória, com distúrbios de coagulação, distúrbios sanguíneos, lesões cerebrais, não adianta. A ivermectina ela deveria ser usada, segundo quem defende esse viés, na fase da replicação viral, na fase onde nós temos poucos sintomas e que o paciente poderia usar com tratamento precoce. Inclusive, a prefeitura da nossa cidade e algumas prefeituras do país estimulam que o médico tenha o direito e a autonomia de prescrever um kit para tratamento precoce que contenha a ivermectina. Então, isso é experimental. Quem prescreve isso é um prefeito, é um gestor público? Não, é o médico. Mas é experimental. É claro que alguns medicamentos são de fácil eleição,
porque eles vão ter pouquíssimos efeitos colaterais, não vão ter contraindicações e nós não queremos o efeito principal, nós queremos o efeito secundário do remédio. Às vezes nós queremos o efeito colateral de um remédio. Então, às vezes nós passamos um remédio que é para determinar a situação, mas cujo efeito colateral dele causa tal sintoma. E a gente quer isso. Então, a gente prescreve uma medicação que não tem nada a ver com o problema, mas a gente quer o efeito colateral. Então, isso é possível ao médico, essa prescrição. Então, a ivermectina entra nesse rol. Assim como tantas outras vinculadas aí na mídia. O que esse médico cria o depoimento é que o radical, o código químico da ivermectina é comum a várias outras medicações que tratam parasitoses. Zoonoses, que são aquelas doenças que vão ter nos animais e nos seres humanos. Então, alguns vermes, os animais têm, o ser humano tem. O piolho, o carrapato, a pulga, a sarna. Então, essas patologias, elas vão ter, sim, tratamentos que já foram experimentados nas duas espécies. E nós queremos, com a ivermectina, não é o seu efeito principal, é o seu efeito secundário, que in vitro se mostrou eficiente em interromper a replicação viral. Então, existem sim avanços que foram conseguidos nesses últimos meses, digamos assim, e agora a colaboração é de todos nós, evitando aglomerações? Sim, nós devemos continuar fazendo a nossa parte sempre. Enquanto indivíduo que tem uma vida social, que precisa sair de casa, que precisa ir trabalhar, a pessoa vai precisar de alguma forma ter algum contato social, porque nem todos, eu diria a grande minoria, tem a possibilidade de realmente ficar em casa. Onde em casa, num ambiente seguro, você não precisa usar máscara. Mas se você está na rua, você está de máscara, você não deve estar aglomerado, você está com álcool gel no bolso, você está se lavando, você não frequenta lugares aglomerados, você não vai mais fazer compras sem necessidade, você não entra em fila sem necessidade, você não vai bater perna no shopping passear, se esse era um programa que você gostava de fazer antes. Para quem gostava de ir no cinema, agora você não pode ir no cinema. Então, as pessoas devem fazer a sua parte. Nós não devemos viver alienados. Nós não devemos achar que, desde que a ciência se vira e eu vou continuar tocando a minha vida, que isso não é verdade. É fato que essa doença tem uma baixa mortalidade, mas é fato. Como você vai explicar numa população de 400 mil pessoas, que é a grande Ponta Grossa, quase isso, que 4 mil indivíduos nessa região vão poder desenvolver a forma grave e vão poder morrer? Nós não podemos abrir mão de 4 mil vidas. Nós estamos falando de 1%. Para qualquer estatístico demográfico, para qualquer gestor que não está interessado na política, poderia falar, olha, nós vamos ter só 1%. O máximo de mortes que nós vamos ter na população geral é 1%. Mas nós não podemos abrir mão de 4 mil vidas? Como que uma família, você vai poder falar isso? Olha, não se preocupe, nós vamos ter apenas 1% vai morrer. Nós não podemos abrir mão dessas pessoas. Elas são o parente de alguém, elas têm nome, elas têm rosto. É o pai de alguém, a mãe de alguém, um filho de alguém. Então, esse 1% é importante. Então, façamos a nossa parte. Se você tem que usar máscara, use. Se tem que evitar aglomeração, evite. Faça a sua higiene pessoal da sua casa. Siga as instruções da ciência. Não crie um outro problema. Não politize a crise. Seja consciente. Dr. Pedro Compasso, da equipe do Super Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.